E daí, gurizada, beleza? Aqui sou o Bruno Gracioli para mais uma aula de Química do Colégio Evangélico Panambi. Gurizada, nós ainda continuamos no tópico estudo dos gases, certo? A continuação, então, do nosso estudo dos gases acontece no setor A, aulas 29 e 30, do caderno do aluno número 3. Nossa primeira parte da aula é a relação entre as variáveis de estado de um gás, né? A gente sabe que é a pressão, o volume e a temperatura, e a quantidade do gás. Tá? Essa primeira parte da aula vai da página 240 até a página 241. Para a gente dar início, então, à aula 29 e 30, a gente precisa recordar algumas coisas. Primeiro, a gente precisa recordar o que é a massa molar. Né? A massa molar é a massa que contém 6,02 vezes 10 na 23 entidades, coisas, né? Ela tem relação, então, lá com a constante do Avogadro, certo? E a sua unidade é grama por mol. A gente pode ver o exemplo da água, onde a sua massa molecular é 18 unidades de massa atômica. Quando a gente transforma massa molecular para massa molar, nós trocamos diretamente o valor numérico. Né? A gente simplesmente troca a unidade de U para grama por mol. E aí a gente sabe que equivale, então, a massa por mol. Mas vamos dar uma olhadinha aqui. Ó. Então, em 18 gramas de água, contém 6 vezes 10 a 23 moléculas de água, que equivalem a 1 mol de moléculas de água. Este 1 mol de moléculas de água, quando colocados em uma balança, pesam 18 gramas. Portanto, a gente tem a relação lá massa e mol, onde a massa molar da água é 18 gramas para cada mol, ou 18 gramas por mol, certo? Quantidade de matéria expressa em mol, representada então pela letra M. Essa quantidade de matéria, ela é um termo usado para designar, então, quantas vezes a minha massa molar vai estar dentro da minha massa que eu tenho em questão, certo? Dentro lá, a minha massa que eu estou utilizando do gás, eu tenho quantas vezes a minha massa molar está presente. Temos a nossa fórmula, N, número de mols, é igual a massa sobre a massa molar, certo? Massa utilizamos grama e massa molar, grama por mol, e eu tenho a minha quantidade de mols. Agora, gurizada, a gente precisa, então, avançar um pouquinho, tá? Para a nossa aula subsequente, que é a aula do setor A, aula 31 e 32, que são comparações envolvendo substâncias gasosas e a hipótese de Avogadro. Ela começa na página 242 e vai até a página 244. A hipótese de Avogadro, ela é extremamente importante para que a gente consiga entender bem o conceito, certo? Que vai ser introduzido para nós na aula 29 e 30. Então, o senhor prefere adiantar um pouquinho e depois a gente retoma a aula 29 e 30, tá bom? Então, vamos pensar um pouquinho sobre a hipótese ou lei do Avogadro. Esta lei, esta hipótese, fala que volumes iguais de gases quaisquer, a mesma temperatura e pressão, contêm o mesmo número de moléculas, ou contêm o mesmo número de mols. Tá? Quando eu igualo as minhas variáveis de estado, eu tenho o mesmo número de moléculas. Portanto, se eu tenho esses 3 balões, certo? Que têm o mesmo volume, a mesma temperatura e a mesma pressão, o número de mols existentes dentro dos nossos balões para cada uma das minhas moléculas será exatamente o mesmo. Quando eu olho aqui, ó, para o hélio, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mols de hélio, ou 9 bolinhas de hélio. Para o NH3, que tem sua massa molar 17, tá? Aqui eu tenho 15 gramas, não, perdão, 15 gramas, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 mols de NH3. Para o O2, que tem 32 gramas, a mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 moléculas, 9 mols aqui
na hipótese de Avogadro. Então eu tenho o mesmo número de moléculas se eu tiver o mesmo volume, a mesma temperatura e a mesma pressão, tá bom? Sendo assim, o N, que é a quantidade de mols que eu tenho de cada gás, a gente pode concluir que o N do hélio é igual ao N da amônia, que é igual ao N do gás oxigênio. Tá? A mesma quantidade de moléculas se eu igualar o volume, a temperatura e a pressão. Tá bom? E assim, se determinou experimentalmente que o volume ocupado por 1 mol de qualquer gás em CNTP, lembrando que CNTP são condições normais de temperatura e pressão, aonde essas condições normais de temperatura e pressão, a temperatura de CNTP é igual a 0 graus Celsius e a pressão é igual a 1 atm, certo? Nós temos um valor de aproximadamente 22,4 litros deste gás que ocupa no meu volume. Tá? Então, 9 moléculas de hélio ocupam 22,4 litros. 9 moléculas de nitrogênio ocupam 22,4 litros. 9 moléculas de oxigênio ocupam 22,4 litros. Certo? E assim sucessivamente. Então, 1 mol de qualquer gás em CNTP ocupa 22,4 litros, tá bom? Indo adiante, a gente volta então para o setor A, para as nossas aulas 29 e 30, a relação entre as variáveis de estado de um gás, PV e T, e a quantidade de gás. Tá? A quantidade de gás vai nos ser dada pelo número de mols, certo? Bom, a equação de estado do gás ideal também pode ser chamada de equação de Clapeyron, tá? Onde as leis de Boyle, Charles e Gay-Lussac podem ser combinadas com a lei de Avogadro, que fala do volume molar, certo? Para relacionar então esse volume molar, pressão e temperatura absoluta. Lembra que temperatura absoluta sempre está relacionada com a escala Kelvin e a quantidade de mols de um gás. Tá? Então, lembra, volume molar 22,4 litros para 1 mol, temperatura absoluta sempre em Kelvin. E aqui está então a nossa equação de estado, a equação geral para os gases, tá? Para os gases ideais, que é o PV igual a nRT. Aqui a gente tem pressão vezes o volume molar igual ao número de mols vezes R, que é a constante de proporcionalidade ou a constante universal dos gases, vezes a temperatura na escala Kelvin ou a temperatura absoluta. Esta constante de proporcionalidade ou constante universal dos gases, quando nós temos 1 mol de gás em CNTP, ele ocupa 22,4 litros. Quando a gente faz o rearranjo da nossa fórmula do PV-nRT, nós encontramos, usando atmosferas, litro, mol e Kelvin, 0,082. Tá? Existem outras variações da constante de proporcionalidade, e aí nós mudamos normalmente de atmosfera para milímetros de mercúrio, certo? Ou para Pascal e metro cúbico, tá? Ou ainda a joule. Então a gente tem como unidades comuns da constante de proporcionalidade ou da constante universal dos gases o 0,082, que é o valor mais comum, certo? Mas ainda temos outros valores como o 0,623, ou perdão, o 62,3 milímetros de mercúrio, ou ainda os 8,3 quando a gente usa Pascal vezes metro cúbico, que é Joule. Tá? Então, nós temos essas três possibilidades de constante de proporcionalidade ou da constante universal dos gases, mas a que é normalmente é usada é o 0,082, que é normalmente o que a gente vai usar nos nossos cálculos, certo? Durante os nossos exercícios.
Vamos dar uma praticada, então, nos exercícios do Em Classe da aula 29 e 30. Tá? Ele fala para nós assim, ó, sabemos que um gás não possui volume próprio, uma vez que ele ocupa sempre o volume do recipiente. Então, está me dizendo que esse volume provavelmente vai ser fixo. Para determinar o volume de um recipiente, são colocados 20 gramas do gás hidrogênio nesse frasco. A temperatura do sistema é mantida a 27 graus Celsius. Bom, aqui a gente já sabe que nós devemos, então, transformar esta temperatura para a temperatura absoluta, que é a escala Kelvin. Basta, então, nós somarmos aos 27 graus Celsius 273. Tá? Vamos ter em torno de 300 Kelvin. E por meio da leitura de um manômetro, não esqueçam que é aquele aparelho que nos mostra qual é a pressão do meu sistema, que esse frasco dispõe, verifique se a pressão exercida pelo gás vale 3 atm. Ele pergunta para nós qual é o volume do frasco. Nos dá a constante de proporcionalidade. Não esqueçam, olha aqui, temos volume, portanto, temos litro, o meu volume deve ser em litro. Bom, então vamos organizar os nossos pensamentos. Nós temos, então, as variáveis que o problema nos traz, que é o volume, que é a nossa pergunta. Ele nos dá uma massa de hidrogênio, nos dá a massa molar do hidrogênio, que é 2 gramas por mol, nos dá a temperatura, que é 300 Kelvin, e nos dá a pressão, que é 3 atm. Portanto, a gente usa o nosso PV-NRT. Não esqueçam que o N ele é massa sobre massa molar, certo? Então podemos mudar a nossa fórmula e termos lá P vezes V igual a massa em grama dividido pela massa molar, que é grama por mol, vezes a constante de proporcionalidade ou constante dos gases ideais, que é 0,082, vezes a minha temperatura na escala absoluta, que neste caso é 300 Kelvin. Então está aqui, pressão igual a 3, o volume, que é a nossa questão, igual a 20, que é a massa que ele me deu no problema, dividido por 2, que é a massa molecular do H2, a constante dos gases, 0,082, vezes a minha temperatura. Vou então isolar o V e encontro um volume de 82 litros. Certo, gurizada? É extremamente importante que a gente sempre lembre que o N é igual a massa sobre a massa molecular, sobre a massa molar, tá bom? O exercício 2 fala assim, é da Unifesp. A oxigenoterapia, tratamento terapêutico com o gás oxigênio, é indicada para pacientes que apresentam falta de oxigênio no sangue, tais como portadores de doenças pulmonares. O gás oxigênio usado nesse tratamento pode ser comercializado em cilindros a elevada pressão. Nas condições mostradas na figura, então ele que está me dando pressão de 150 atm, uma pressão bem elevada, e um volume deste frasco que é de 20 litros. No cilindro está indicado que o conteúdo corresponde a um volume de 3 metros cúbicos de oxigênio. Nós temos um volume de oxigênio. Não esqueçam que o volume do frasco está em litros. E aqui nós temos um volume de 3 metros cúbicos de oxigênio. Nas condições ambiente, de pressão e temperatura, que podem ser consideradas como sendo 1 atm e 300 Kelvin. Bom, respectivamente. Ele nos dá a constante universal dos gases em litro, a massa de oxigênio em quilograma armazenado num cilindro de gás, representado na figura aproximadamente. Bom, o que eu tenho de dados? A massa do oxigênio que ele quer saber, a massa molar do O2, que é 32 gramas por mol, a temperatura que ele me deu, que era 300 Kelvin, o volume, que é 3 metros cúbicos, lembrando que para transformar para litros, metro cúbico para litro são multiplicados por 1000, certo? 1 metro cúbico é igual a 1000 litros, e a pressão de 1 atm, aí colocamos na nossa fórmula, PV igual a nRT. Aqui, como nós temos, então, a pergunta, que é a massa de oxigênio, nós temos que mudar a nossa fórmula, né? Nós temos, então, P vezes V igual a massa, vezes a massa dividido pela massa molar, vezes o R,
vezes o T, e aí basta nós completarmos a equação. 1 vezes o volume de 3.000 igual a M sobre 32, 0,082 vezes 300. Aqui, cuidado, que a massa ela vai ser dada em grama, mas a questão nos pergunta a massa em quilograma, certo? Portanto, aqui eu divido por 1.000 e encontro a massa de 3,9 quilogramas, certo, gurizada? O exercício 3 pede que a gente leia o texto, certo? Vou deixar para vocês lerem o texto aí, tá bom? Então ele pede assim no 3. Considerando que em cada cilindro de 1.640 litros há 1,8 toneladas de T-butilmercaptana, exercendo uma pressão de 300 atm a 27 graus Celsius. Ele quer que a gente determine a massa molar deste gás. Portanto, vou aos meus dados. O volume do cilindro, que é 1.640 litros, está aqui. A pressão que ele me dá de 300 atm também está aqui. A temperatura de 27 graus Celsius eu transformo para Kelvin, basta somar 273. A massa que ele me dá lá é 1,8 tonelada. Não te esquece que uma tonelada é 10 na 6 gramas, então eu tenho 6 zeros, tá? E me pergunta a massa molar. Vou usar a minha fórmula, PV igual a nRT. Vou fazer a minha modificação aqui. P vezes V igual a massa dividido pela massa molar vezes R vezes T. Troco minhas variáveis, 300 vezes 1.640. Aqui eu coloquei 18 milhões, né? 1.000 milhões, certo? 18 milhões de gramas, dividido pela massa molar, 0,082, vezes a minha temperatura, que é 300. Vou isolar o M, e aí eu tenho 90 gramas por mol. Aqui, pessoal, é um M maiúsculo, tá? Vamos ajeitar aqui. Aqui nós temos um M maiúsculo de massa molar, tá? Tem algum erro aqui. O senhor se enganou e colocou o M minúsculo, tá? Lembrem aqui, é o M maiúsculo, certo? A letra B me deixa um pouco sem entender. Ele me pergunta a fórmula molecular do T-butilmercaptana, sabendo que esse gás possui 4 átomos de carbono, além dos elementos de enxofre e hidrogênio. Só que ele não me dá dados, né? Não menciona, por exemplo, a massa molar do composto, para que eu consiga descobrir as quantidades, tá? Então a gente não tem como realizar essa questão neste momento, sem a massa molar do meu T-butilmercaptana. Não tem como descobrir a fórmula. Aqui o senhor traz, para ilustrar, a fórmula do T-butilmercaptana, certo? Está aqui o cara. Tá? Então a letra B a gente não tem como fazer aí com os dados que o texto e a questão nos trazem. O 4. No rótulo de uma garrafa de água mineral gaseificada consta a seguinte informação. A água mineral gaseificada com CO2 na concentração de 2,2 grama por litro. Então te liga, eu tenho 2,2 grama de CO2 para cada litro de água. Considere uma garrafa de 2 litros de água mineral. Seja aberta nas condições ambiente, não é CNTP, cuidado que não é CNTP. E em sua boca seja colocada uma bexiga, um balão. Se todo o gás carbônico que está dissolvido for expulso, qual será o volume da bexiga medido a 25 graus Celsius e 1 atm? Ele nos dá os dados aqui. O volume molar dos gases a 25 graus Celsius e 1 atm, condições ambiente, é de 25 litros por mol. Não é o nosso 22,4, porque o 22,4 é em CNTP. E aqui eu teria que ter 0 graus Celsius, certo, gurizada? E a massa molar de CO2 é de 44 gramas por mol. Portanto, se eu tenho 2 litros de água, eu tenho um X. E aí eu tenho 4,4 gramas de
CO2. A partir daí, nós conseguimos, então, calcular o volume da bexiga a partir da minha massa. Se 1 mol de CO2 tem 44 gramas e ocupa 25 litros, 4,4 gramas vai ocupar 1/10 disso, 2,5 litros. Certo? Então, o senhor gostaria que vocês realizassem então, as atividades do Em Casa no portal, certo? As questões da tarefa mínima e da tarefa complementar, tá bom? Indo adiante, nós vamos praticar então os exercícios do Em Classe da aula 31 e 32, que são lá da hipótese do advogado, que a gente deu uma avançadinha, tá? Bom, considere 4 frascos contendo substâncias no estado gasoso. Está aqui os 4 frascos, aí o senhor vai separar eles, tá? Qual a quantidade de mols de gás contido no frasco 2? Ele nos dá os dados, ó. P2, 1 atm, volume 2 do frasco 2, né? 44,8 litros, temperatura do frasco 2, 273 Kelvin. E me pergunta qual é o número de mols do frasco 2. Portanto, basta colocar na nossa fórmula. PV igual a nRT, 1 vezes 44,8 igual a N, vezes 0,082, vezes 273. Eu encontro lá, isolando N, 2 mols. Certo? Do gás 2. Letra B. Qual o valor da pressão do frasco 3? Nos dá os nossos dados, número de mols igual a 2, volume do frasco 3, 22,4 litros, temperatura do frasco 3, 273 Kelvin. Aí nós temos então a pergunta, a nossa pressão do frasco 3, do gás 3. PV igual a nRT, né? P vezes 22,4 litros, vezes 2 mols, 0,082, constante dos gases, vezes 273 de temperatura. Vou isolar o P, basta passar o 22,4 para cá dividindo, né? Nós temos então a pressão de 2 atm. A letra C. Qual a temperatura do gás no frasco 4? Nos dá os dados de novo. Basta aplicarmos na nossa fórmula. PV igual a nRT. 2 de pressão, 22,4 litros de volume, número de mols igual a 1, constante universal dos gases 0,082, vezes a temperatura na escala absoluta. Aqui, a temperatura é a nossa pergunta, não é? Aí isolamos a temperatura e encontramos uma temperatura de 546 Kelvin. Tá? Indo adiante. 2. Considere os frascos a seguir, utilizados no laboratório para estudar o comportamento de substâncias gasosas. Me dá o frasco 1 e o frasco 2, aparentemente eles estão na mesma pressão. Ó. Aqui eu tenho a pressão do frasco 1 e a pressão do frasco 2 no manômetro. Ó, ele diz o seguinte, os frascos têm a mesma capacidade, portanto eles têm o mesmo volume, e possuem manômetros para indicar a pressão exercida pelo gás no seu interior. Frasco 1, são adicionados 32 gramas de metano, CH4, enquanto no frasco 2 são adicionados 16 gramas de hélio. Sabendo que os dois frascos estão na mesma temperatura e que a pressão exercida pelo gás nobre, quem é o gás nobre? Metano ou hélio? Não esquece que o gás nobre aqui em questão é o hélio, certo? Não esqueça disso. Tem uma pressão de 8 atm. Então, vamos à pergunta. Qual frasco apresenta maior quantidade de gás expressa em mols? Nós temos aqui o metano, N igual a massa sobre a massa molecular. O exercício me dá a massa de 32 gramas para uma massa molecular de 16. Eu tenho 2 mols. Agora para o hélio. O hélio, eu tenho o número de mols igual a massa sobre a massa molar. N é 16 sobre 4, eu tenho 4 mols. Portanto, o hélio é que tem maior quantidade de mols. Portanto, esse cara provavelmente é quem vai exercer maior pressão no meu sistema. Certo? Letra B.
qual a pressão exercida pelo gás metano no frasco 1? Bom, aqui a gente precisa comparar os dois frascos, porque eu não tenho todos os dados necessários para descobrir a pressão do metano. O que eu posso fazer? Fazer um sistema matemático e comparar os dois frascos, sabendo o que eu tenho e o que eu não preciso. Bom, o que a gente já sabe? Sabemos que os volumes são iguais, que eles estão à mesma temperatura e aqui a pressão do hélio é 8 atm. E na letra A a gente conseguiu calcular ainda o número de mols de cada um dos nossos gases. Então eu vou fazer um sistema onde eu igualo as minhas equações, certo? Onde eu posso então descobrir qual é a pressão exercida pelo meu frasco. Ok? Está aqui o meu sistema. Tá? Para conseguir igualar, eu passei o P1 e o V1 e o P2 e V2 dividindo, né, a minha equação para poder igualar o meu sistema. Tá? Aí o que eu sei? Do frasco 1, que é o metano. Eu tenho 2 mols lá de metano, que foi o que a gente calculou. O volume não, a constante universal dos gases, que é a mesma, 0,082. A pressão que ele está me perguntando. O meu volume é um volume igual, então eu posso cancelar ele da minha equação. A minha temperatura, ela também é a mesma. Ó. Portanto, eu também posso cancelá-la da minha equação. A pressão do hélio eu sei que é 8. O número de mols de hélio eu também sei que é 4. Portanto, eu isolo o meu P1, faço uma multiplicação cruzada aqui, né, neste caso, e encontro uma pressão de 4 atm. Certo? O 3. 2 balões de vidro de mesma capacidade estão em um mesmo ambiente. Ó, importante, a mesma temperatura e pressão. O primeiro contém 1,6 gramas de metano, que é o CH4, enquanto o segundo contém 4,4 gramas de óxido de nitrogênio. Considerando que nós temos as massas moleculares, responda: qual a massa molar do óxido de nitrogênio? De novo, eu tenho a mesma temperatura e a mesma pressão. O que muda para nós é o número de mols de cada uma das minhas substâncias. Portanto, eu posso igualar, né, esses meus caras, e como os gases estão ocupando o mesmo volume e a mesma pressão e a mesma temperatura, podemos concluir que os gases têm a mesma quantidade de moléculas. E aí, eu consigo, então, através lá da minha equação do número de mols, igualando as equações, né, sabendo a massa do metano e a massa molar do metano, e lá eu consigo descobrir a massa molar do óxido de nitrogênio. E aí eu tenho, então, 1,6 gramas de metano dividido por 16, que é a sua massa, e 4,4 dividido por massa molecular. Faço minha multiplicação cruzada e encontro 44 gramas por mol. Certo? Na letra B, ele pergunta qual dos gases a seguir poderia estar no segundo balão. E aí nós temos, pela massa, fazemos o cálculo da massa. Sabendo a massa molar, nós encontramos o frasco 2. Tá? O 4. 3 frascos idênticos, rotulados 1, 2 e 3, são preenchidos respectivamente com os gases hélio, metano, dióxido de enxofre, SO2. Os frascos estão à mesma temperatura e suas pressões internas são, respectivamente, 8 atm, 2 atm e 1 atm, sabendo que as massas lá são 1, 2, 12, 16 e 32, assinale verdadeiro ou falso para cada sentença. Os 3 cilindros possuem a mesma quantidade de moléculas. Se as pressões não são as mesmas, eu não tenho as mesmas quantidades de moléculas. Certo? Então, eu tenho lá, como os frascos estão à mesma temperatura e possuem o mesmo volume, a quantidade de mols de cada gás é diretamente proporcional à pressão de cada frasco. Sendo assim, o N
do L é 8, o N do metano é 2 e o N do O2 é 1, tá? Então é falso. A B, opa, já botei a resposta. Vamos voltar. Os 3 cilindros possuem a mesma massa. Verdadeiro, certo? Por quê? Quando eu faço lá a minha relação de número de mols com a minha massa molar e encontro a minha massa, eu faço meu cálculo lá, M é igual a N vezes M maiúsculo, que é a massa molar, e encontro 32 para cada um dos meus cilindros. E a C, o cilindro 1 possui menor massa, é falso também, porque eles têm a mesma massa que foi calculada na letra B, certo? Então, o senhor gostaria que vocês realizassem as atividades do Em Casa no nosso portal, lá no plural, certo? Da aula 31 e 32. Então, agora, a gente vai dar seguimento à nossa aula, falando sobre o setor A, aula 33 e 34, que fala sobre as misturas gasosas, que é o fechamento do estudo dos gases, tá? A aula de misturas gasosas começa na página 245 e vai até a página 247, tá? Também lá do nosso caderno do aluno de número 3. Bom, uma mistura gasosa é então formada quando gases diferentes são adicionados ao mesmo frasco sem que ocorra a reação química entre eles. Portanto, eu tenho sempre um sistema homogêneo, certo? Aqui eu só trouxe o exemplo. Eu coloco CO2, eu coloco CO, eu coloco metano, eu coloco N2O, eu coloco SO2. Entre esses caras não pode ocorrer reação química para ser uma mistura, certo? E lembra lá, as misturas gasosas são sempre misturas homogêneas, ou são sempre sistemas homogêneos, certo? Indo adiante, o senhor tem um conceito muito importante para tratar com vocês, que é a fração molar do gás na mistura, que a gente representa por X, tá? Onde ele corresponde, então, à razão entre a quantidade de mols do gás presente na mistura e a quantidade total de mols dos gases envolvidos na mistura, certo? Então, eu tenho aqui a fração molar como sendo X, A, o senhor denominou, igual a N do gás 1, dividido por N1 mais N2, que é o N total do meu gás, certo? Dos meus gases da minha mistura gasosa. A fração molar, ela não tem unidade, ela é uma expressão adimensional. Portanto, nós devemos expressar ela em porcentagem. Pressão parcial. Essa pressão parcial, gurizada, ela é então a pressão que cada gás exerce na minha mistura gasosa, certo? Ela também tem uma fórmula, pressão parcial, né, é igual a minha fração molar vezes a pressão total do meu sistema. Então, essa pressão total corresponde à soma das pressões parciais dos gases que são componentes, então, da minha mistura gasosa, tá? Com isso a gente pode praticar um pouquinho. E olha o que ele nos mostra. Considere a ilustração a seguir, que representa uma mistura gasosa. Nesta ilustração, cada mol de gás é representado por uma esfera. E esferas de cores diferentes correspondem a gases diferentes. A esfera azul corresponde ao gás oxigênio e a vermelha ao gás cloro. Ele nos dá então uma pressão total do sistema de 20 atm e pergunta para nós quais as quantidades em mols de oxigênio e de cloro nesta mistura gasosa. O que eu sei? Que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 bolinhas vermelhas, que correspondem ao gás cloro, e 4 bolinhas azuis, que correspondem ao oxigênio. Portanto, eu tenho 4 mols de O2 e 6 mols de gás cloro. Na letra B, ele nos pergunta qual a quantidade total de gás em mols nesse frasco. Basta nós somarmos os mols existentes dentro do meu frasco. Portanto, 4 mais 6 é igual a 10 mols, certo? Ele nos pergunta na letra C,
calcule a fração molar de cada gás nessa mistura. Bom, eu sei a quantidade de mols de cada um dos componentes da minha mistura, portanto, faço a minha fração molar. Fração molar do gás A, que é o oxigênio, é o número de mols desse cara, dividido pelo número de mols total, que é o N1 mais o N2, do gás 1 e do gás 2. Do cloro, exatamente a mesma coisa. Então, para o gás A, eu tenho 4 mols de oxigênio dividido por 10 mols, que é a soma desses caras, está aqui meus 10 mols, né? Dá 0,4. Como a fração molar é adimensional, eu preciso representá-la em porcentagem, então eu tenho 40%, basta multiplicar o 0,4 por 100. E para o gás cloro, lá o XB, eu tenho 6 mols dividido por 10 mols no total, 0,6, multiplico por 100 e encontro 60% de cloro. Portanto, quem é responsável, quem tem a maior quantidade de gás, é o cloro. Certo? Que a gente já sabia, então, que eu tenho lá 6 bolinhas vermelhas. Tá? Aí a letra D nos pergunta, levando em conta a pressão total indicada pelo manômetro, que é 20, vamos dar uma voltadinha lá, é 20, certo? Calcule a pressão parcial de cada gás neste frasco. De novo, pressão parcial é a pressão do gás, vezes igual à fração molar, vezes a pressão total. Para o oxigênio, então, eu tenho a pressão parcial de 0,4 vezes 20, que é 8 atm. Para o cloro, pressão é igual à fração molar vezes a pressão total, 0,6 vezes 20 é igual a 12 atm. Cuidado aqui que quando a gente vai falar de pressão parcial, nós não podemos usar a expressão da fração molar em porcentagem. Nós precisamos usar o valor real, o 0,4 e o 0,6, certo? O 2. Em um frasco de volume 22,4 litros, são introduzidos 1,2 mol de hidrogênio, 0,8 mol de oxigênio. A pressão indicada pelo manômetro é de 4 atm e nos dá o R de 0,082. Pede-se, qual dos gases exercerá maior pressão parcial? Justifique sem cálculos. Sempre que o componente tiver em maior quantidade, maior número de mols, ele exercerá pressão maior. Portanto, o hidrogênio, está aqui o hidrogênio, será o gás que exerce maior pressão por ter maior número de mols, certo? Ele pergunta para nós também qual é a temperatura da nossa mistura. Eu tenho todas as nossas variáveis, né? Eu tenho aqui, então, número de mols do H2, número de mols do O2. Somo os dois, encontro um N total de 2 mols. Tenho a pressão do sistema, que é 4 atm. Tenho o volume do meu sistema, que é 22,4 litros. E encontro a pressão... encontro a temperatura, perdão. Vou lá. PV igual a nRT. Aqui eu uso o meu número de mols total, porque é a minha mistura gasosa. 4 de pressão, volume de 22,4, número de mols total é 2, 0,082, que é a constante dos gases, e a temperatura que eu descubro. Aqui eu tenho 89,6, que é igual a 0,164 vezes T. Isolo T e encontro 546 Kelvin, certo? Indo adiante, nós temos aqui o 3. Para a realização de um mergulho, um cilindro de volume 49,2 litros foi preenchido com 400 gramas de hélio, 3.200 gramas de oxigênio e 5.600 gramas de nitrogênio. Aqui ele nos dá ainda os dados de massa para esses caras, tá? Eu consigo então calcular a massa desses caras. Não esqueça que o hélio ele é o único monoatômico, que é o He. O oxigênio é o O2, então é 2 vezes aquela massa ali do 16. E o N também é N2, tá? Então é 2 vezes o 14, que dá 28, o oxigênio 32 e o hélio dá 4. Qual a quantidade em mols de cada gás colocado no frasco? Bom, para descobrir a quantidade de mols, eu calculo
o número de mols. O número de mols é igual a massa sobre a massa molecular. 400 sobre 4 dá 100 mols. Do O2 eu tenho lá 3.200 sobre 32, que dá 100 mols. E para o N2 eu tenho 5.600 por 28, que dá 200 mols. Certo? Na letra B, qual a pressão total nesse cilindro? E aí, então, eu uso o meu PV igual a nRT, só que agora eu não vou usar a pressão parcial, eu vou usar a pressão total, vezes o volume, vezes o número de mols total, vezes o R, vezes o T. Eu tenho, então, lá, ó, pressão total é igual ao volume de 49,2 litros, número de mols total é 400, eu somei o número de mols que a gente calculou anteriormente, vezes 0,082 e a temperatura de 300 Kelvin. Pressão total do meu sistema é igual a 200 atm. A letra C. Qual a fração molar de cada gás nesse cilindro? Portanto, eu tenho lá o hélio, fração molar, que é 100 dividido por 400, que é o número total de mols que a gente calculou, 0,25 ou 25%. Para o O2, a mesma fórmula, é 100 dividido por 400, que dá 0,25 também, que ele tem o mesmo número de mols, né, que é 100, 25%. E o N2 vai ter em torno de 0,5, ou 50%, é 200 dividido por 400, 50%. Tá? A letra D. Qual a pressão parcial do oxigênio nesse frasco? Então eu tenho lá pressão parcial do oxigênio vezes a fração molar do oxigênio vezes a pressão total do meu sistema. Pressão parcial do oxigênio é 0,25, que é a sua fração molar, vezes 200 atm, que é a pressão total do meu sistema. Pressão parcial do oxigênio, 50 atm. Certo, gurizada? O senhor gostaria então que vocês realizassem as atividades do Em Casa no nosso portal, certo? É uma tarefa mínima e a tarefa complementar. Bons estudos e até quinta-feira. Um grande abraço, um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.